Numa aula prática realizada no laboratório de óptica, uma lente delgada foi colocada a 10 centímetros de um objeto. Os alunos verificaram que a lente formou uma imagem direita e 2 vezes maior que a altura do objeto. Em seguida, a lente foi deslocada ao longo de seu eixo óptico até que produziu uma imagem que é invertida e 2 vezes maior do que a altura do objeto. A partir dessas informações, podemos afirmar que a lente foi deslocada numa distância igual a quantos centímetros? Então vamos lá fazer mais uma questão aqui da prova do PSC, terceira etapa, projeto 2025. Então vamos começar com o nosso objetivo. Professor, o que nós precisamos determinar nessa questão? Cara, nós precisamos saber o tanto que uma lente, vai ser deslocada para produzir uma certa imagem. Essa distância que ela vai ser deslocada, eu vou chamar de letra D. D de distância. Quanto que ela vale? Bom, nessa questão aqui, vocês devem perceber que nós temos duas situações. Eu vou chamar uma de primeira situação, tá bem? Qual que é a nossa primeira situação, professor? Nossa primeira situação é a seguinte, ó. Um objeto foi colocado a 10 centímetros do centro óptico de uma lente delgada, tá bem? Qual que é, a grandeza física que representa essa quantidade? É a distância do objeto até a lente, que a gente chama, no estudo analítico das lentes, de P, tá legal? Então, o nosso P vale 10 centímetros. Beleza, professor. Quando esse objeto foi colocado a 10 centímetros, a imagem que foi gerada aí, é uma imagem direita e 2 vezes maior. Essa informação aqui nos leva para uma outra grandeza física famosa aqui no estudo das lentes e dos espelhos esféricos. Esse aumento é o aumento linear transversal, tá legal? E como a imagem é direita, ele vai ser um aumento linear positivo. E como nós temos uma ampliação, então vai ser 2 vezes dessa maneira bem aqui, tá legal? Então, na primeira situação, nós temos essas informações. Distância do objeto até o centro óptico da lente de 10 centímetros, que é o P, e o aumento linear transversal positivo, porque a imagem é direita, igual a 2 vezes, tá legal? 2 vezes maior que a altura do objeto. Beleza, professor, e agora? Aí nós temos uma segunda situação, pô. Essa segunda situação eu vou anotar aqui embaixo. Qual que vai ser a segunda situação? Tu vai pegar a lente e vai deslocá-la, tá legal? Só que aí tu precisa saber se tu vai deslocar aproximando do objeto ou se tu vai deslocar afastando do objeto, tá legal? Para tentar descobrir isso, se a gente tem um movimento de aproximação ou afastamento do objeto, nós vamos utilizar aqui uma pequena simulação para que fique clara essa explicação, tá bem, pessoal? Nós temos na primeira situação isso aqui, tá legal? Nós temos aqui um objeto e logo ao lado dele nós temos a produção da imagem. Essa imagem, como vocês podem ver claramente, é uma imagem direita e maior, tá legal? Então isso nos leva, é claro, para uma lente do tipo convergente. No caso comum, são as lentes que a gente chama de lentes bordas finas, tá legal? Então tá aqui, ó, nós temos essa situação, imagem direita, e vamos imaginar que é 2 vezes maior, tá legal? Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deslocar o objeto, deixar a lente fixa ou deixar o objeto fixo e deslocar a lente, basicamente é a mesma situação, é um problema de simetria, tá bem? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar produzir uma imagem desse objeto aqui que seja invertida e 2 vezes maior. Para que isso aconteça, olha só o que eu preciso fazer, ó. Eu preciso afastar o objeto da lente, ou, em outras palavras, afastar a lente do objeto, tá legal? Aí eu vou ter aqui, ó, uma imagem que é o quê? É invertida e é maior que o objeto. Tá legal, pessoal? Então quer dizer que quando eu desloco a lente nessa questão aqui do PSC, eu estou deslocando de maneira que ela se afaste do objeto e não que ela se aproxime, tá bem? Então vamos voltar para a nossa resolução. Ou seja, nós vamos ter um afastamento, Mas eu vou pegar algumas informações aqui importantes. Primeiro, qual que vai ser agora a nova distância do objeto até a lente? Vai ser um pouco maior que a primeira distância. Quanto que vale essa nova distância? Eu não sei. Então eu vou chamá-la de P2, tá bem?
quanto equivale à distância que o objeto foi posicionado da lente. Professor, por que é importante responder a essa pergunta? Vamos imaginar que na primeira situação o objeto, a gente chama esse P de P1, que são os 10 centímetros. Então, se nós fizermos a seguinte ideia, ó, botar bem aqui, ó, logo, se nós fizermos a diferença da nova distância que o objeto se encontra da lente menos a distância que ele estava antes, do centro óptico da lente, aí se nós fizermos essa diferença a gente encontra o tanto que a lente foi deslocada, tá bom, pessoal? Que é justamente o objetivo do nosso exercício. Então, no fundo, essa questão de achar o tanto que a lente vai ser deslocada é basicamente encontrar quanto equivale a nova distância do objeto até a lente. A primeira tu já sabe, vale 10 centímetros. Então, bora fazer o seguinte agora, Vamos atrás de quem é o P2, depois a gente volta aqui, ó, nessa subtração para poder efetuarmos o cálculo para a resposta final da questão, tá bem? Então, deixa eu voltar aqui na segunda situação. Nós sabemos que o P2 é desconhecido, mas nós conhecemos o aumento linear transversal. A questão falou que depois que a lente foi deslocada, no caso aqui, se afastando do objeto, a imagem produzida ela é invertida e 2 vezes maior. Nesse caso, como a imagem é invertida, o aumento linear transversal tem que ser negativo, tá bom, gente? Quando a imagem é direita, aumento linear transversal positivo, mas quando a imagem é invertida, aumento linear o quê? Negativo, beleza? E como a gente vai ter novamente uma ampliação, então igual a menos 2, beleza? E agora, como é que a gente faz para encontrar essa nova distância do objeto até o vértice ou até o centro óptico da lente? Cara, vê se vocês concordam comigo. Dá para nós relacionarmos essa grandeza P com a grandeza A do aumento linear transversal através de uma equação muito importante no estudo analítico das lentes, que é essa equação bem aqui, O aumento linear transversal, ele pode ser escrito como a distância focal da lente sobre a distância focal da lente menos a distância do objeto até o centro óptico da lente. Essa aqui é uma das equações mais utilizadas pela prova de física do PSC na parte de óptica, tá bem? Então, olha só que interessante, Nós já conhecemos esse cara, nós queremos encontrar esse, mas aí vai ficar faltando, a distância focal, tá beleza? Só que se vocês olharem com calma para o nosso problema, dá para nós fazermos o seguinte, dá para nós voltarmos na situação de número 1 e com a informação da distância do objeto até o centro óptico da lente e do aumento linear transversal, como a lente é a mesma na primeira e na segunda situação, dá para achar a distância focal, tá beleza? Então, dessa primeira situação aqui, nós iremos definir quanto equivale, professor, a distância focal da lente. Exatamente. Então, bora vamos efetuar esse cálculo aqui ao lado, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, Portanto, seguindo aquela equação de baixo agora há pouco, aumento linear transversal, primeira situação, vale 2 positivo. Então, fica 2 igual distância focal da lente sobre a distância focal da lente menos 10 centímetros, que é a distância que o objeto está do centro óptico da lente, tá? Aí agora é só uma questão mesmo de manipulação matemática, tá, pessoal? Vou colocar o número aqui embaixo, vamos ver ficar quanto isso, F vezes 1, fazendo produto cruzado, Estamos fazendo isso aqui. F vezes 1 é F, e 2 vezes F, 2F, e 2 vezes menos 10 vai dar menos 20. Vou fazer o que agora aqui, professor? Vou repetir o F, passar o menos 2F para o primeiro membro negativo e repito o menos 20 no segundo membro. Tá legal? Isso aqui vai nos levar para quanto? Questãozinha super tranquila, F menos 2F vai dar menos F, que é igual a menos 20. Só que se eu multiplicar ambos os lados dessa igualdade por menos 1, todo mundo fica positivo. E aí eu descubro que a distância focal dessa lente vale 20 centímetros. Tá legal? É o que está faltando para poder nós encontrarmos aqui na segunda situação quanto equivale o P2, que é a nova distância do objeto até o centro óptico da lente. Então vamos efetuar esse cálculo para achar o P2 da segunda situação, aqui embaixo. Bora lá, bora fazer esse cálculo bem aqui. Como é que vai ficar isso, professor? Vai ficar assim, portanto, o novo aumento linear transversal na segunda situação, toma cuidado, ele é menos 2, tá? Como a imagem invertida, então ele fica negativo. Então vai ficar menos 2 igual
A distância focal agora da lente nós já sabemos, né? Vale quanto mesmo? Vale 20. Tá aqui nós temos 20, essa lente é lente convergente, né? Uma borda fina, então distância focal positiva, sobre 20 menos a nova distância do objeto até o centro óptico da lente. Vou colocar o número aqui embaixo, né? Só para clarear a ideia, vou fazer o produto cruzado. 20 multiplicado por 1, isso aqui dá 20. Menos 2 vezes 20 vai dar menos 40. E menos 2 vezes menos P2 vai dar mais 2 vezes P2 dessa maneira. Aí isso aqui vai ficar 20. Vou passar o menos 40 para o primeiro membro, então ele vem positivo. E vou repetir o 2P2 aqui no segundo membro. 20 mais 40, isso vai resultar em 60. E eu vou passar esse 2 que está multiplicando P2 para o outro lado, dividindo. E aí eu vou ter a nova distância do objeto até o centro óptico da lente. Quanto que é essa nova distância? Depois que a gente afasta a lente do objeto, vai ser de 30 centímetros. Tá legal, pessoal? E aí agora, né, para encerrar o exercício, a gente volta lá na nossa ideia principal, que é essa bem aqui, ó. Essa ideia é fundamental, tá, gente? O tanto que a lente foi deslocada, nada mais é do que a diferença entre a distância que o objeto estava na primeira situação para a distância que o objeto está até o centro óptico da lente agora na segunda situação. Então, para finalizar, portanto, né, a distância que a lente foi deslocada vai ser de P2 a gente viu que é 30, P1 nós já sabíamos que era 10, então o deslocamento da lente só pode ser de 20 centímetros. Beleza, pessoal? Então tá aqui mais uma questãozinha resolvida, PSC Projeto 2025. Então aqui a gente encontra 20 centímetros, vamos voltar aqui em cima para verificar se nós temos essa opção. Ela está bem aqui, ó, gabarito letra C. 20 centímetros é o tanto que a lente foi deslocada. Se essa resolução te ajudou, já peço encarecidamente que você deixe o joinha, possa deixar também um comentário no vídeo. E bora de física, pessoal, tamo junto!